Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos estudar mais destes autores que compõem a bibliografia do concurso da Prefeitura de Jundiaí, tá? Para professores, conforme o edital. Então, vocês têm aí a Marilda Gonçalves Dias Fac, o Ângelo Antônio Abrantes e a Lígia Márcia Martins. Os três compõem o livro Periodização Histórico-Cultural do Desenvolvimento Psíquico, do Nascimento à Velhice, tá? Então, eles fizeram um estudo, né, uma pesquisa, todo um estudo em cima do desenvolvimento psíquico, né, o desenvolvimento psicológico. Não é um livro fácil de entendimento, mas eu vou estar explicando cada capítulo e nós fazemos depois um resuminho geral, tá bom? Por quê? Porque apesar da psicologia caminhar junto com a pedagogia, aí no caso, é um livro mais técnico, assim, mais psicológico, né? Então as falas são mais difíceis, mas a gente vai tentar aí facilitar para a vida de vocês, tá bom? Então é um livro que vai falar todos os períodos, né, desse desenvolvimento. Já adiantando que, claro, conforme a faixa etária da pessoa, vai mudando o desenvolvimento. Então, quando a criança nasce é um tipo, depois vai crescendo é outro, chega na fase da adolescência é outro, na fase adulta é outro, chega na velhice é outro. Então, vai tendo muitas mudanças, alterações no desenvolvimento psíquico, né, psicológico da mente da pessoa. Vamos lá? Vamos passo a passo aí. Então, os autores apresentam os fundamentos teórico-metodológicos da concepção histórico-cultural, né? Então, todo um cronograma do desenvolvimento do psiquismo humano. Este livro apresenta a periodização do desenvolvimento psicológico, orientada pelo conceito de atividade guia, isto é, aquela atividade que em cada período articula e comanda o conjunto de ações realizadas pelos indivíduos no transcurso de sua formação como seres humanos. Então, os três autores aí, em conjunto, eles vão falar sobre o desenvolvimento psicológico de cada faixa etária, né? Nascimento, a criança, a adolescência, a fase adulta, a velhice, enfim, tá? Todas as fases. O livro destaca sua importância para psicólogos e pedagogos. Vejam, caminham juntos, tá? Porque o desenvolvimento do psiquismo vai entrar também na questão da aprendizagem, né? Então, eles caminham juntos. Avançarem na compreensão do desenvolvimento humano com base na teoria histórico-cultural e que ressaltam sua relevância por sistematizar uma análise de formação do psiquismo. Então, essa é a pesquisa, é a formação, o desenvolvimento do psiquismo, né, do psicológico da mente. Sobre a perspectiva do materialismo histórico-dialético, fundamentando-se principalmente em Vygotsky, Leontief, Elkony. Esses autores aqui, né, estes três autores que escrevem um livro, para poder falar um pouco desse psiquismo, eles também tiveram que pesquisar outros nomes anteriores, né? Que eles pesquisaram aí o Vygotsky, né, muito conhecido, que ele tem o livro o desenvolvimento da mente, né? Então tem tudo a ver com o tema, tá? Com fase para as contradições do movimento histórico, da luta de classes, das formações sociais capitalistas e para atividades que possibilitam saltos qualitativos no modo do ser do indivíduo. Então, gente, aqui nessa parte está dizendo, né, que este livro, né, foi preparado propriamente para ser abordado psicólogos e pedagogos, tá? Porque caminham juntos. E essa formação do psiquismo eles tiveram, né,
que pesquisar outros autores para falar sobre o tema, ok? Vamos lá. Considerando o caráter ainda um pouco explorado que marca a temática da periodização histórico-cultural no desenvolvimento do psíquico, os organizadores, os autores, evidenciam também a articulação entre a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica. Lembra que eu falei que caminham juntos? A psicologia junto com a pedagogia. Partindo do pressuposto do ensino como esteira do desenvolvimento e da escola como locus, ou seja, local privilegiado para a sua formação. Ou seja, na escola nós vamos estar observando, Escola tem o lado pedagógico, mas na escola também a criança, o estudante, ele vai se desenvolver também o psiquismo na escola. Então, caminham juntos, tá? Estruturado enquanto uma coletânea de textos, mas mantendo uma unidade conceitual entre os capítulos, o livro abrange 6 partes. Então, vamos ver quais são essas 6 partes do livro. A primeira parte fala sobre os fundamentos teórico-metodológicos, a pesquisa deles. Na parte 2, sobre a primeira infância, ou seja, aqui vai entrar desde do nascimento, desde a época do nascimento. Aqui na fase 3 já a criança está um pouco maior já. Na fase 4, adolescência. Na fase 5, idade adulta, já incluindo a velhice, tá? E na parte 6, épocas do desenvolvimento e educação. Tá? Então, são essas 6 partes que foram pesquisadas aí. O livro é dividido em 6 partes, tá? Lembra lá no começo que eles vão pesquisar o desenvolvimento psíquico, desde o nascimento até a velhice. Vamos lá? Bom, deixa eu colocar já assim, só para ler. A primeira parte, sobre a fundamentação teórico-metodológica, é composta pelo capítulo 1, Psicologia Histórico-Cultural, Pedagogia Histórico-Crítica e Desenvolvimento Humano, e pelo capítulo 2, Periodização do Desenvolvimento Psíquico, Atividade Dominante e a Formação das Funções Psíquicas Superiores. Então, é essa parte aqui que nós vamos ver, tá vendo? A parte 1, Fundamentos Teórico-Metodológicos, é essa parte aqui. Porém, essa parte está dividida em psicologia, pedagogia, Tá dividido. Vamos ver por capítulos, porque é muita coisa, tá? É um dos autores da bibliografia de vocês mais complicados aí. Deixa eu colocar junto o capítulo 3 aqui. É mais complicado, tá? Então, são 3 capítulos. Essa parte aqui, fundamentos teórico-metodológicos, são divididos em 3, tá? Os 3 estão aí. Vamos falar passo a passo. Vamos lá. No capítulo 1, gente, eu estou explicando por capítulo porque é muita coisa, mas não se prenda ao número de capítulo, nada disso, tá? Eu vou grifando para vocês as partes principais. Vamos lá. Capítulo 1 aborda a questão do desenvolvimento humano, Desenvolvimento humano, articulando as contribuições da psicologia e da pedagogia, tá? Então, quando eles vão fazer essa pesquisa do desenvolvimento humano, eles vão pesquisar o lado pedagógico e o lado psicológico, tá? Porque voltado para a educação, voltado para a escola, para a aprendizagem, caminham juntos. Sobre 3 perspectivas que eles vão pesquisar. Olha lá. Da promoção do desenvolvimento, é uma, considerando a relação entre a atividade do trabalho e o conceito de signo cultural, ou seja, estímulo de segunda ordem, com ênfase no processo de transformação
das funções psíquicas elementares em funções psíquicas superiores. Deixa eu separar aqui para vocês melhor. Ó, 3 perspectivas, né? Tô colocando aqui. Da promoção do desenvolvimento é uma, da formação dos verdadeiros conceitos é outra. Deixa eu separar primeiro, daí eu explico. E da organização do ensino. Bom, veja, o capítulo 1 vai abordar o desenvolvimento humano, que vai incluir a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica, tá? Então, psicologia e pedagogia caminham juntos. Eles vão caminhar juntos em 3 perspectivas. Quais são essas perspectivas? Promoção do desenvolvimento, formação dos verdadeiros conceitos e organização do ensino. Então, vai caminhar juntos o desenvolvimento, a formação dos conceitos e a organização desse ensino, tá? Sobre a promoção do desenvolvimento, considerando a relação entre a atividade do trabalho e o conceito de signo cultural, estímulo de segunda ordem, com ênfase no processo de transformação das funções psíquicas elementares em funções superiores. Então, nessa parte da promoção de desenvolvimento, estão as funções psíquicas elementares. Então, vai se transformar, tá? Peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Processo de transformação. Dessas funções psíquicas são elementares, né, básicas, até chegar nessas psíquicas superiores, que já são mais complexas, tá? Tudo isso faz parte da promoção do desenvolvimento, tá? Depois tem aí, deixa eu separar aqui. Depois vocês têm aí, da formação dos verdadeiros conceitos. Quais seriam eles? Veja. Considerando a interdependência entre o desenvolvimento do pensamento abstrato e formação de conceitos científicos clássicos, com ênfase no papel da educação escolar de disponibilizar objetivações humano-genéricas, a apropriação dos indivíduos particulares e promover o desenvolvimento omnilateral dos sujeitos. Então, por que verdadeiros conceitos, né? O que realmente vai importar aí, tá bom? O que realmente importa. Cadê? Aqui. Vamos lá. E a organização do ensino, considerando a defesa da prática pedagógica voltada para o máximo desenvolvimento das pessoas, com ênfase no papel da catarse. O que é? Saltos qualitativos. Então, assim, não adianta a organização ser quantitativa, né? Só em números, mas sim ter qualidade. Para a superação com incorporação de que caracteriza a periodização do desenvolvimento. No capítulo 2, vamos lá. Capítulo 2. Trabalham a questão da periodização do desenvolvimento psíquico a partir da compreensão da lei da internalização como lei geral do desenvolvimento das funções psíquicas superiores ou culturais, evidenciando a unidade dialética, fábrica de instrumentos, criação de signos que caracteriza as relações sociais de produção, com destaque para 2 conceitos centrais. Quais seriam esses 2 conceitos centrais? O de atividade dominante, partindo da relação entre atividade humana, intencional e consciente, e a formação das funções psíquicas mais complexas, culturalmente formadas, para ressaltar o caráter dinâmico dos processos psíquicos que marcam cada período do desenvolvimento. E o de neoformação, sínteses complexas, considerando a unidade biológica social do desenvolvimento para elucidar o movimento de mobilização
de funções psíquicas ainda não completamente desenvolvidas, para atender às exigências da situação social do desenvolvimento. Então, aqui, gente, eu tenho que trabalhar o livro todo, assim, o resumo do livro todo. Porém, quando chegar às partes principais, que é falar do desenvolvimento da mente, da criança, da adolescência, da fase adulta e velhice, eu falo para vocês. Aqui, eles estão falando ainda de toda a fundamentação desde lá do início, tá? Não é isso que cai realmente na prova. Então, fiquem tranquilos, mas eu tenho que trabalhar o livro como um todo, tá? Mas eu vou, quando chegar a parte realmente que precisa, eu falo para vocês, tá bom? Então, estou grifando aqui. Então, no capítulo 2, né, eles dividiram aí atividade dominante, formação das funções psíquicas mais complexas e neoformação, sínteses complexas. Tá? Quando chegar a parte que realmente precisa, eu falo para vocês. Eu só estou dividindo aí. Vamos lá. No capítulo 3, ainda na fundamentação, tá, gente? Eu aviso vocês quando chegar a hora. Analisa a teoria da periodização do desenvolvimento psíquico da escola de Vygotsky, com base no método materialista dialético, partindo da compreensão da necessária captação da lógica interna do desenvolvimento psíquico para abordar os seguintes princípios metodológicos. Quais são esses princípios? Princípios metodológicos. Atividade humana sob perspectiva da totalidade e historicidade explica o psiquismo individual. O desenvolvimento psíquico, que é fruto de um movimento que combina períodos estáveis de mudanças graduais e períodos críticos de saltos qualitativos, bem como é determinado pela contradição entre as capacidades do indivíduo e seu modo de vida. E a transição entre períodos do desenvolvimento ocorre por um processo de superação dialética em que as atividades são incorporadas, requalificadas, realocadas. E os períodos ou idades constituem, a partir da unidade dialética, todo, parte, formações globais e dinâmicas que determinam o papel e o peso específico de cada linha parcial de desenvolvimento. As formas mais desenvolvidas da atividade humana, apropriações cada vez mais ricas e complexas da cultura humana. A partir da unidade dialética, quantidade e qualidade são referência para a análise do psiquismo. Alicerçados nas contribuições tecidas pela primeira parte, os demais capítulos seguem com análise das especificidades de cada período do desenvolvimento, considerando a unidade sujeito-objeto na relação dialética entre o biológico, que é a idade cronológica, e o cultural, condições concretas de vida. Não se preocupem com essas coisas, tá? A gente vai chegar onde a gente precisa, aqui. A partir da segunda parte. Então, assim, gente, toda essa primeira parte, por isso que eu falei, eu li, né, para não ficar pulando, eu tive que ler. Mas não se preocupa, ó, até agora eram os fundamentos teóricos, então toda aquela teoria, né, dos fundamentos, ok? Única coisa aqui que vocês têm que ficar atentos só nesse primeiro, fundamentos teórico-metodológicos, que fizeram uma junção da psicologia histórico-cultural com a pedagogia histórico-crítica, né? Tudo junto para pesquisar sobre o desenvolvimento humano. Então, psicologia e pedagogia caminham juntas para o desenvolvimento humano. Isso vocês precisam saber dessa parte, ok?
O resto é a história. Estão contando toda a história, né? Toda a parte, toda a pesquisa, tal. Até citam o Vygotsky aí. Agora, a partir daqui, começa esse desenvolvimento, a partir da segunda parte, aí sim, sobre a época da primeira infância. Como que está dividido isso? Então, agora a gente tem que ficar atento aí, tá bom? Ó. Então, na segunda parte desse desenvolvimento, que é a primeira infância, né? Então, eles dividiram assim. O capítulo 4, primeiro ano de vida, vida uterina, transição pós-natal, atividade de comunicação emocional direta com o adulto. Então, eles fazem uma pesquisa desde quando a criança está no útero da mãe, né? Fizeram essa pesquisa. Aí depois ela nasce, aí tem o primeiro ano de vida e assim por diante. A comunicação da criança, né, do bebê, ou até o primeiro ano de vida com o adulto, tá? Então, seja um adulto família, seja um adulto professor, ok? E no capítulo 5 eles vão falar dessa primeira infância, educação, cuidados para o desenvolvimento humano. Então, o que eles precisam ter nessa fase aí, para que eles possam se desenvolver, ok? Então, vamos lá, vamos ver. Então, no capítulo 4, que é o da primeira infância, tá? Os dois, na verdade, vão falar da primeira infância, o capítulo 4 e o capítulo 5. Então, vou colocar aqui para vocês. Os dois capítulos, 4 e o 5, ambos vão falar desse desenvolvimento na primeira infância, ok? Os dois vão falar do desenvolvimento na primeira infância. Vamos lá, só para não confundir com os outros. Então, aqui vocês vão ter o capítulo 4 e o capítulo 5, ambos fazem parte do desenvolvimento da primeira infância. Então, primeiro, vai abordar a unidade dialeticamente contraditória entre natureza e cultura, para evidenciar que o desenvolvimento do bebê sofre influência direta das condições de vida da gestante. Então, ó, o desenvolvimento do bebê na barriga da mãe, né, já sofre influência direta, tá? Mesmo ele dentro da barriga, ele já tem essa influência aí, conforme tudo depende das condições de vida da própria gestante, tá? Ela ainda não gerou, mas já sofre essa influência. Abordando os 3 períodos do desenvolvimento no período do primeiro ano de vida. Então, o que eles consideram? O primeiro ano de vida, ó, eles já contam desde o período da barriga da mãe. Então, o período uterino, atividade reflexa e formação de pré-condições para os sistemas funcionais complexos, ou seja, mesmo dentro da barriga da mãe, ele já vai começar a ter esse desenvolvimento. Aí vem o período pós-natal, atividade nervosa superior e transformação gradativa da passividade e interesse. E o período da atividade de comunicação emocional direta. A primeira atividade guia do desenvolvimento do bebê. Centralidade da relação com o adulto social e caráter exploratório das ações iniciais. Vou explicar. Agora que eu separei aqui, agora eu vou explicar. Então, aqui, toda essa parte do capítulo 4 vai falar da primeira infância. Então, como que eles dividem esse período aí? Eles dividiram em 3 períodos de desenvolvimento. Contando, desde a barriga da mãe, ele já começa a se desenvolver. Então, eles colocaram período uterino, que ainda a criança está na barriga da mãe, período pós-natal, né? Já saiu da barriga da mãe, e depois o período da atividade de comunicação emocional direta, já é um bebê, certo? Então, período da primeira infância, esse desenvolvimento psíquico,
tá? Na parte da primeira infância, eles dividem período uterino, que está ainda na barriga da mãe, período pós-natal, já nasceu, e período da atividade de comunicação emocional direta, quando ele é bebê, que vai fazer algum tipo de comunicação, ok? E ainda na primeira infância tem a continuidade. Vamos lá. No capítulo 5, considerando o entrelaçamento entre desenvolvimento e condições objetivas de vida, analisam o desenvolvimento do psiquismo no período da primeira infância. Então, aqui, o 5 ainda continua a primeira infância, tá bom? De 1 ano a 3 anos, cuja atividade guia é a objetal, manipulatória, defendendo a organização da rotina, tempo e espaço, para instrumentalizar intervenções educativas capazes de disponibilizar as máximas elaborações humanas às crianças. Nessa direção, as autoras evidenciam o declínio da atividade de comunicação emocional direta e o surgimento da atividade objetal manipuladora, centralidade da relação com o objeto social e percepção visual direta, apontando um salto qualitativo a partir do entrecruzamento entre linguagem e pensamento, com destaque para o pensamento sincrético e atividade de quase jogo. Vamos lá, vamos explicar essa parte. Dando continuação a essa parte aqui, a primeira infância, aqui está falando desde a barriga da mãe até quando chega a fase bebê. Em continuidade, o capítulo 5 vai falar da fase, né? Ainda continua a fase da primeira infância, continuidade. Porém, ali no capítulo 4 parou ele bebê, barriga da mãe, nasceu bebê. Aqui eles vão falar da criança de 1 a 3 anos, é aquela fase, né? Porque é continuação, aqui ele é bebê e aqui continua falando de 1 a 3 anos, ok? Aqui, de 1 a 3 anos, tá vendo? Então, cadê? Analisa o desenvolvimento do psiquismo, né? Continua, de 1 a 3 anos, tá? 1 a 3 anos também faz parte aí da primeira infância, cuja atividade guia é a objetal manipulatória, defendendo a organização do tempo e espaço. Então, nessa fase, precisa ter muita organização na rotina dessas crianças de 1 a 3 anos, porque eles vão chamar essa fase de objetal manipulatória. O que significa isso, gente? Manipulação de objetos. Então, eles vão ter a experiência, eles vão manipular objetos, mas tem que ter um cuidado nessa fase, porque eles estão de 1 a 3 anos, eles não conhecem os objetos, tem que ver o que deixa perto deles. E nessa fase também tem que ter uma organização da rotina deles, tá? Eles têm que saber, eles vão se habituar no tempo e no espaço, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui. Comunicação emocional. Então, eles vão dar continuidade para essa atividade de comunicação visual. Lembra aqui que aqui parou na comunicação visual? Aí eles vão continuar essa comunicação emocional direta, tá? Manipulando aí objetos agora, tá? Manipulando já objetos, mas tem que tomar aquele certo cuidado, porque eles estão em desenvolvimento o psiquismo, né? O psicológico deles. Então, precisa verificar que tipo de objeto eles vão manipular aí. Continuando. Então, aqui é a fase da primeira infância, tá, gente? Então, a primeira infância, resumidamente, vai desde a barriga da mãe, né, até a fase dos 3 anos. Tudo bem?
Então, resumindo, esta parte aqui do desenvolvimento psíquico, ou seja, psicológico, né? Psicológico da primeira infância, resumindo, tá? Da primeira infância, vai desde a barriga da mãe, que eles falam útero, né? Uterino, até os 3 anos, tá? Então, é aqui que eles consideram, faz parte da... já falei da primeira. Então, aqui, ó, resumindo, o desenvolvimento psicológico, né? A mente da criança vai, a primeira fase da primeira infância, vai desde a barriga da mãe até os 3 anos. Vou até colocar de outra cor aqui, tá? Essa é a primeira fase, ok? Vamos para a segunda agora. Tirando os fundamentos, que é a história, aquela coisa, começa o que é interessante nesse 2, tá? Que é a primeira infância. Então, a primeira infância, para eles, primeira infância sobre o desenvolvimento psicológico, tá? Vai a primeira infância desde a barriga da mãe até os 3 anos, ok? Agora vamos ver a outra parte. Parou nos 3 anos, agora vai continuar dos 3 anos até 6 anos. Vamos lá. Que eles vão chamar a parte da infância, tá? Então, essa parte da infância aqui, ó, vou colocar a letra minúscula. Essa parte da infância que eles vão chamar, então vai dos 3, é continuação, aos 6. Continuação aí, tá? Então, ó, no capítulo 6, que vai falar sobre a infância, vai falar sobre a idade pré-escolar, tá? Dos 3 aos 6 anos, que vai entrar um pouco do infantil ainda, depois vai pro fundamental, tá, gente? Lembrando. E no 7, para dar essa continuidade, tá? Porque a criança vai sair do infantil e vai para... Deixa eu colocar aqui o fundamental depois, né? Deixa eu arrumar aqui e eu já explico. Vou deixar separadinho os capítulos aqui. Esse daqui também faz parte. Pronto. Arrumar aqui. Eu já explico para vocês, tá? Deixa eu só grifar tudo aqui que eu precisava. Pronto. Aqui. Pronto. Então, toda essa infância que eles chamam, dos 3 aos 6, depois dos 6 aos 10, tudo isso eu vou explicar, tá? Cada parte. Então, para os autores, então, a primeira infância, 0 a 3 anos, desde a barriga da mãe até os 0 a 3 anos. Agora, eles vão falar da infância. Então, a infância, para eles, é uma continuidade da primeira infância. Agora, aqui não é primeira infância, é só infância. Começa dos 3 anos, então é uma continuidade, tá? 3 anos e uns quebrados até os 6 anos, depois 6 anos até 10. Então, resumindo, dos 3 até os 10, eles consideram infância para o desenvolvimento psicológico, tá? Vamos lá. Capítulo 6. Idade pré-escolar, dos 3 até completar 6, e a educação infantil. A brincadeira de papéis sociais e o ensino sistematizado.
E no capítulo 7 vamos falar a transição da educação infantil para o ensino fundamental, dos jogos de papéis sociais, atividade de estudo e idade escolar e atividade de estudo, educação, ensino e apropriação dos sistemas conceituais. Então, do capítulo 6 até o 8 é tudo infância, tá? Infância. A primeira infância foi do 2 ao 5, né? Tá. Bom, independente do capítulo, vamos lá. Capítulo 6, o que fala? Vamos lá, estamos falando da infância. Analisa o período da idade pré-escolar de 3 a 6 anos, marcado pela transição da atividade objetal manipulatória. Então, há essa transição, porque eles estão saindo lá da primeira infância e entrando na infância, para a atividade da brincadeira de papéis sociais. Então, eles saem da manipulação apenas de objetos e passam para brincadeiras que tenham papéis sociais, tá? Então, há essa transição. Atividade guia caracterizada pelo interesse da criança no significado social das ações com objetos, centralidade da relação com o adulto social e autocontrole da conduta. Nesse sentido, o autor evidencia que o conteúdo da brincadeira é de origem social, histórico e cultural. Então, a brincadeira, gente, lembra que eles vão aprender e se desenvolver brincando? Então, a brincadeira já vem de uma origem, já faz parte da nossa cultura, da nossa história e da sociedade. Então, não tem como ficar fora a brincadeira para o desenvolvimento até psíquico, tá? Precisando da intervenção direta do adulto, modelo da ação, para avançar na complexificação das funções psíquicas, com destaque para a atividade produtiva como linha acessória do desenvolvimento. Ou seja, vai precisar aí nessa fase, né, a partir dos 3 aos 6 anos, de uma ajuda direta, né, do adulto, no caso da escola do professor, em casa dos pais. Então, vai precisar nessa fase aí, tá? Apesar da brincadeira ser social, histórica, cultural, né? Já vim com eles, falou de infância, já sabe que tem a brincadeira, mas eles vão ter um exemplo, né, da ação do professor ou do adulto, tá? Então, nessa fase é importante acompanhar. E essa fase, dos 3 aos 6, eles estão saindo da transição da manipulação de objetos, passando para brincadeiras sociais, papéis sociais, tá? Então, já tem um entendimento maior aí, tá? Ou seja, vocês vão acompanhando que a mente vai evoluindo, tá? Saíram da primeira infância, passaram para a infância, vão evoluindo. Continuação da infância. Capítulo 7. As mudanças psíquicas na passagem do período da idade pré-escolar para o período da idade escolar, referente à transição da educação infantil para o fundamental, sob a perspectiva de 3 dimensões da crise dos 7 anos, tá? Então, lembra aqui, ó, vai até os 6 anos. Aí aqui, a partir dos 6, né? A partir dos 6 anos já vai estar na fase do fundamental, primeiro ano, né? Para o período da idade escolar, referente à transição do infantil para o fundamental, sob a perspectiva de 3 dimensões. Vamos lá, vamos às perspectivas das 3 dimensões aí. Deixa eu grifar aqui. Então, há essa transição, cadê a passagem, né? A transição do infantil para o fundamental, 3 dimensões. A crise dos 7 anos, marcada pelo início da diferenciação entre o aspecto interior e exterior da personalidade, bem como da atribuição de significado às vivências e da distinção de sentimentos. Então, vai ter essa fase. A outra fase, outra dimensão, das atividades dominantes de cada período, de jogos de papéis na idade escolar e o estudo na idade escolar,
destacando que a criança começa a aprender por meio das brincadeiras e que a entrada na escola promove mudanças decisivas no desenvolvimento psíquico. Ó, então é importante, né? Vai ajudar muito a criança quando ela entra na escola, né? Sai da fase só família, né? E vai ter esse contato direto. Lembrando que no infantil ela já sai da família, né? Mas aqui já vai ter outra visão, porque ela está indo para o fundamental, ok? Então, há essa crise de personalidade nos 7 anos. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar tudo aqui, daí eu explico de uma vez. Espera aí. Deixa eu terminar de ler, daí eu faço o fechamento. Da preparação das crianças para a atividade de estudo, defendendo a definição dos conteúdos, sob a perspectiva da função social da escola de socializar os conhecimentos historicamente elaborados desde a educação infantil. Então, aqui, vocês têm aí 3 fases, 3 dimensões. Aquela transição do infantil para o fundamental, nessas 3 dimensões. Então, quando eles falam a crise dos 7 anos, né, a criança vai estar já no fundamental, então tem a crise que eles chamam, né, psicológica, que é a questão da personalidade, então aspecto interior e exterior. Então, eles estão formando a personalidade, né, estão em formação. E tem nessa fase também as atividades dominantes de cada período, né? Os jogos de papéis, estudo, então aquela fase que eles começam a dar mais importância para os estudos, né? Não que não dê na infância, mas é diferente, né? A cobrança é diferente. Então é importante essa fase da escola, na parte do ensino fundamental, porque vai desenvolver ainda mais o psiquismo da criança. E ela vai estar se preparando para as atividades de estudo mesmo, né? Então vai ter aquela cobrança maior, ok? Tudo isso vai desenvolver o psiquismo dela, tá? Em continuidade, no capítulo 8, que também faz parte da infância, aborda o período da idade escolar, olha lá o período da idade escolar, 6, 7 anos até os 10. É aquela transição, 6, 7 anos, está saindo do infantil, está indo para o fundamental. Então, 6 anos já seria a alfabetização, tá? Então, aqui, 6, 7 anos até os 10 anos aí, ok? Cuja atividade guia é o estudo compreendido como atividade humana, representada nas formas desenvolvidas da consciência social, centralidade do conhecimento como objeto social e formação do pensamento teórico como neoformação psicológica essencial ao processo de humanização, caracterizando as especificidades dessa atividade e sua formação, que objetiva os motivos para o estudo, tá? Então, aqui, essa fase, eles estão voltados ao estudo. Em seu período, em seu conteúdo, fundamentado nos conhecimentos teóricos, em sua estrutura, voltado para o procedimento de ascensão do abstrato ao concreto. Então, aqui vocês têm, espera aí um pouquinho, conteúdo, em seu conteúdo, em sua estrutura, então, tudo voltado ao estudo, tá, gente? Ó, conteúdo, a estrutura, cadê? Aqui. Bom, vamos lá. Então, essa fase da infância, que eles consideram dentro do desenvolvimento do psiquismo, 6, 7 anos até os 10 aí. Então, é a fase da formação deles para os estudos, né? É a fase aí que vem a cobrança. Então, estudo daí em seu conteúdo, em sua estrutura. Além disso, a autora destaca
A autora destaca que a formação do pensamento teórico, papel central da palavra, deve ser a principal finalidade do ensino escolar, destacando que a atividade em comum e coletiva entre estudantes e professores é essencial para a organização do estudo. Tá? Então, gente, não que nessa fase não vão pensar em brincadeiras, vão, tá? Mas o psicológico da criança já vai estar direcionado mais para os estudos. Vai ter brincadeiras? Vai. Mas essa mudança, né, para o ensino fundamental vai mexer no desenvolvimento psíquico. Então, eles vão introduzir essa fase de estudo, né, na mente deles, tá bom? Depois eu faço um resumo geral, tá, de todas as fases, tá, gente? Que é muita coisa. Para vocês entenderem melhor, porque é a parte chatinha, né? Depois, aí passou a primeira infância, passou a infância, agora chega a fase da adolescência. Isso conforme o desenvolvimento psíquico que eles pesquisaram, tá? Aí tem o capítulo 9 e 10 vai fazer parte da adolescência. Então, 9, adolescência inicial, comunicação íntima pessoal, atividade de estudo, formação de conceitos. E no 10, adolescência, trabalho, educação e a formação omnilateral. Então, vamos lá. Essa é toda a fase da adolescência. Eu não fechei aqui, né? Infância. Deixa eu ver como que eu coloquei lá para colocar igual. Aqui para fechar lá o da infância para passar certinho para a adolescência. Infância. Resumindo, da infância agora. Da infância que vai dos 3 aos 6, 3 aos 6, 6 a 10. Então, essa fase aqui da infância. Pronto. Tá? Só para separar as idades aí. Depois vem a fase, então, da adolescência, tá? No capítulo 9, considerando a adolescência como um fenômeno produzido pelo movimento histórico das sociedades de classes, analisam o período da adolescência. Vejam, de 11, 12 anos, até mais ou menos os 15 aí, tem essa fase da adolescência, da primeira parte, né? Depois eu grifo. Cuja atividade guia é a comunicação íntima pessoal, centralidade da relação com a coletividade, autoconsciência e adulto como referência. Em relação dialética com a atividade de estudo, preparação para a futura atuação profissional. Né? Já estão pensando na profissão. Já não pensando numa profissão, mas já pensando na questão de um dia for, né, no mercado de trabalho, tal. Apesar que 14 anos já aprendiz, né? Com destaque para a formação do pensamento por conceitos e a consequente estruturação da personalidade e da concepção de mundo como um salto qualitativo no desenvolvimento psíquico do adolescente. Nessa direção, haja vista a urgência da superação das pedagogias do aprender a aprender, os autores asseveram que a educação escolar tem um papel fundamental no processo de formação do pensamento conceitual a partir da transmissão da cultura construída historicamente pelos homens. Ou seja, trata-se de uma educação escolar que cria nos alunos a necessidade de apropriação das objetivações genéricas mais elaboradas, conhecimentos mais desenvolvidos, produções mais elaboradas, consolidando-se como mediação entre os conceitos cotidianos e os conceitos científicos. Eu vou ler tudo, depois eu vou fazer o fechamento.
Já no capítulo 10, tece uma análise sobre a adolescência, compreendida como uma construção histórica em relação com a cultura e a sociedade, evidenciando um período marcado pela formação do pensamento por conceitos, que repercute na edificação de uma concepção de mundo e na preparação para a entrada na vida adulta e no mundo do trabalho. Já é uma preparação para isso, né, gente? Com destaque tanto as contradições da organização social capitalista, que conduz uma degradação da personalidade humana, como para a contribuição de uma educação escolar fundamentada no trabalho, como princípio educativo e comprometida com a emancipação humana, que permite o desenvolvimento pleno dos indivíduos sob a perspectiva da omnilateralidade. Então, veja. Aqui, deixa eu já grifar. A formação do pensamento aqui já começam a querer se preparar, para a fase do trabalho, já pensando na fase do trabalho, tá? E tem que tomar muito cuidado com a questão para não se denegrir, não haver a degradação, né, da personalidade. Ainda mais porque a fase, né, a fase capitalista de compra isso, compra aquilo, né? Então, aquele mundo capitalista onde eles querem tudo do bom e do melhor, um tênis, né? Essas coisas de adolescente mesmo, ok? Então, já tem esse princípio do trabalho. E aqui, vamos grifar aqui. Vamos lá. Vou colocar para baixo. Então, a fase da adolescência aí, vamos grifar. Período da adolescência, veja. 11, 12 anos, por quê? A infância parou nos 10, tá? Vai, aquela transição. E aqui a adolescência vai entrar dos 11 aos 15, tá? Dos 11 aos 15. Então, deixa eu só deixar marcadinho aqui para depois fazer um resumo para vocês. 2, 3, 6 a 10. Então, primeira infância, depois infância, depois adolescência. Então, 11 até os 15. Vamos lá. Deixa eu grifando aqui. Então, nessa fase, questão da coletividade, autoconsciência e o adulto como referência que eles vão ter, né? Deixa eu ver, ó. Essa fase, importante aqui, ó. Importante o que nessa fase? Formação do pensamento por conceitos e a estruturação da personalidade. Então, vejam, na infância, eles estão começando a estruturar, né, começando a montar a sua personalidade. Na fase da adolescência, já vem essa estruturação, já está formada, né, já foi formada, ok? Deixa eu ver aqui o que é mais importante aqui. Já foi, ok. Tá? Então, vamos resumir essa parte aí. Deixa eu ver. Não tem mais nada para falar? Não. Aí depois é a fase adulta. Então, vamos lá. Resumindo essa parte que fala do desenvolvimento psicológico da fase da adolescência, veja, vai dos 11, 12 anos até os 15 anos essa fase, tá? Que é a fase da adolescência. Então, nessa fase tem a questão da coletividade, a autoconsciência, o adulto como referência para ele,
nessa fase já vai estar estruturado a sua personalidade. É isso e ponto, né? Ele só vai melhorando a questão do desenvolvimento psíquico, mas a personalidade já foi formada, ok? E já vem a questão do mundo do trabalho. Eles já começam a ter esse conceito, já começam a se preparar, né, nessa questão do mundo do trabalho. E, além disso, é uma fase, digamos, capitalista, onde eles vão começar, jovem, né, assim, adolescente, né. Então, eles vão começar essa fase do consumismo também, né, dessa questão também. Bom, vamos lá. Então, vamos resumir essa parte aí da adolescência, essa fase da adolescência, que vai dos 11, 12 anos até os 15 anos. Os 15 anos. Vamos resumir essa parte aí. Depois faço um resumo geral, que vou fazer depois para vocês. Aí depois o desenvolvimento psíquico continua e vem a fase aí da idade adulta e velhice. Está junto a idade adulta e velhice. Isso, quando a gente fala idade adulta, gente, é a idade a partir dos 18, né? Peraí. Tem que acrescentar aqui, que essa fase adulta é a partir dos 18. Então, não vai até os 15 aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês, cronologicamente, para não se perder, há 15 anos, porém, depois vem essa fase aqui, ó, que não foi colocada. 15 a 18. Vou completar 18 aqui. Se não vai confundir, depois eu faço um resumo geral. Até 15, 18, até chegar aos 18. Por quê, gente? Aqui fala da adolescência, mas vamos lembrar assim, adolescência jovem, né? Adolescência é o jovem. Então, começa aí 11, 12 anos, vai 15, 18 anos aí, para facilitar aí a divisão das idades cronologicamente. Bom, vamos lá. E daí, na última parte, é a fase adulto e velhice, tá? Então, tem idade adulta e o desenvolvimento psíquico na sociedade de classes, juventude e trabalho. Tem idade adulta, trabalho e desenvolvimento psíquico, a maturidade em tempos de reestruturação produtiva e a velhice sobre o enfoque da psicologia histórico-cultural. Então, vamos ver aí os 3 capítulos, tá? Para finalizar. Vamos lá. Capítulo 11. Abordam a juventude, tá? Juventude, que eles falam fase adulta, tá? Juventude, saindo da juventude, indo para a fase adulta, ok? Olha lá. 18, 24 anos, tá? Então, essa fase saindo da juventude com os 18, né? Saiu da adolescência, da juventude e foi para a fase adulta, ok? Porque 18, né? Que está marcado pela unidade contraditória entre a atividade de estudo profissionalizante e atividade produtiva. Então, nessa fase aqui, profissionalizante e produtiva, cuja predominância de uma para outra atividade é determinada pela posição do jovem nos meios de produção. Nessa direção, partindo do pressuposto de que os aspectos biológicos existem e
subordinam-se às leis histórico-sociais no movimento histórico na luta de classes, os autores tecem 3 perspectivas de análise. Vamos lá. 3 perspectivas de análise. Então, tem definição de juventude a partir da relação com o trabalho. Aí vem autonomia e atividade socialmente produtiva, com destaque para o desenvolvimento do jovem em relação tanto às formas de alienação como às possibilidades de uma praxis consciente no contexto de uma existência determinada pela realidade do desemprego estrutural e do trabalho precário. Então aqui, vamos lá. Nessa fase dessa definição da juventude, está relacionada com o mundo do trabalho, tá? Depois, elucidação da contradição central entre capital e trabalho e seus desdobramentos para a subvenção do jovem da classe trabalhadora, a partir de um processo de conformação educativa, acesso aos conceitos científicos, com destaque para a correlação entre a apropriação das objetivações humano-genéricas e o desenvolvimento da consciência. Então, aqui tem a questão da consciência nessa fase, né? Consciência pesa. Vamos lá. E depois tem compreensão do jovem, do jovem adulto em seu vir a ser, com destaque para a produção ativa de um projeto de existência, considerando que um projeto de vida é ao mesmo tempo um projeto da sociedade. Ele vai começar a pensar no seu projeto de vida aí, né? O que ele quer para a vida dele. Tá? Opa! Então, o que ele quer para a vida dele. Consciência, o que ele quer para a vida dele. Depois, no capítulo 2, o período de maturidade na vida adulta. Maturidade da vida adulta. Cuja atividade guia o trabalho enquanto produção social. Vamos lá, ele fala. Partindo da fundamentação do método. Ai, meu Deus. Muita coisa isso daqui, hein? Partindo da fundamentação do método inverso de Vygotsky, para evidenciar a unidade contraditória entre aquilo que o sujeito é e aquilo que ele pode vir a ser, máximas possibilidades do gênero humano, com destaque para a intencionalidade como uma das características centrais da atividade humana. Então, aqui nessa fase, o jovem, né, já está na fase adulta, tudo que ele fizer vai ter uma intenção. Nesse sentido, os autores avançam com a análise de 3 questões centrais. Quais seriam essas 3 questões centrais? Vamos lá. A dupla dimensão do trabalho, que compreende o trabalho como humanização, relação dialética entre apropriação, objetivação, exteriorização e, ao mesmo tempo, como alienação, deformação da personalidade humana. Então, essa fase aí, ou ela fixa, né? Ou ela pode ter uma... ela pode mudar, né? Ela pode mudar. Cadê? Alienação em tempos de reestruturação produtiva que consolida um fetichismo generalizado, que inclui decisivamente na consciência de explorados e exploradores. Lógica da multifuncionalidade alienada do trabalhador desespecializado sob o amparo do aprender a aprender.
e o consumo como única possibilidade de afirmação da pessoalidade. Consumo, compra, principalmente mulheres, né? Porque vamos comprar. E luta pela superação das relações de alienação que identifica-se com a luta pela vivência da atividade guia na idade adulta, sob a perspectiva da formação de uma possível almejada personalidade livre e universal. A pessoa chega naquela fase que ela não tem que dar satisfação para ninguém, né? A personalidade dela é aquela, é livre, né? É uma personalidade que tem no mundo todo, enfim. E no último, evidencia a velhice como um período de desenvolvimento influenciado, então aí está falando da velhice, período influenciado pelas condições históricas da humanidade, organizando a análise em três partes que abrangem, três partes aí da velhice. Vamos lá. Então, quando chega a fase da velhice, há o resgate histórico do papel da velhice, com destaque para a oscilação entre uma referência negativa, imagem do fim, da morte, do mal, da perda. Por quê? Vai chegar essa fase, né? Nós estamos falando de desenvolvimento psíquico. Então, imagina a cabeça da pessoa quando chega na velhice, por tudo que ela já deve ter passado, né? Por tudo que ela já passou. Então, ela fica imaginando o final dela, a morte dela, ou algum mal, alguma perca que ela teve, né? Então, assim, chegou a fase da velhice e começa toda essa preocupação. E afeta o psicológico, não tem jeito, né? E uma referência positiva, né? Tem o lado negativo, vamos grifando aqui. Tem o lado negativo da velhice, conforme o desenvolvimento psíquico, sim. Que ela começa a pensar na morte de outra pessoa, ou alguém que ela perdeu, tal. Porém, tem um lado também positivo. Qual que é o lado positivo? Ela tem uma bagagem, uma experiência, né? Que ela traz com ela. Então, sabedoria, conhecimento, respeito, né? Então, ela já tem a certa experiência, ela já passou por várias coisas. Depois, as produções científicas marcadas pela tendência do paradigma biopsicossocial, com destaque para a consideração do processo de construção social da velhice. E o último, a caracterização do trabalho como atividade dominante nessa fase da vida, a partir da abordagem histórico-cultural, com destaque para a passagem da vida adulta para a velhice, como um momento de crise marcado, olha lá, esse momento de crise marcado pela ruptura com o mundo formal do trabalho. Aí vocês vão falar, por que essa ruptura? Porque, gente, chegou numa certa idade da velhice, para de trabalhar. Então, há essa ruptura no mundo do trabalho. Trabalho formal, né? Nós queremos dizer. Trabalho com registro em carteira, trabalhar. Então, chega a velhice, a fase da aposentadoria vai mexer com o psicológico do idoso, certo? Parar de trabalhar, enfim. Não deixa de fazer parte da vida do idoso, ocorrendo uma mudança na sua relação com essa atividade. Então, vai abalar o psicológico, tá? Vai abalar o psicológico nessa fase. Ok? Então, vamos resumir. Essa fase aqui, fase adulta e velhice, tá? Fase adulta, deixa eu marcar aqui. Adulta e velhice. Então, vai dos 18 aos 24 e depois, vamos dividir aqui, que aqui não foi dividido, né?
Então, vamos lá. A fase adulta, dos 18 aos 24. Depois, 24 em diante, que é a fase adulta. Depois entra na velhice. Então, não vamos colocar uma idade aqui, né, gente? Tudo bem que o que importa é a mente. Não falam que tem muitos idosos com mentalidade de uma criança, mentalidade de um jovem, né? A questão da idade, o que manda é a mentalidade da pessoa, não tem esse ditado? Então, enfim, tá? Mas é só pra gente dividir aqui a fase adulta, tá? Tô dividindo aqui adulto e velhice, só pra resumir, ok? E depois, na última parte, deixa eu ver, as contribuições para a educação escolar, é a última parte. Então, a contribuição que esse desenvolvimento psíquico tem a ver com a educação escolar. Então, periodização histórico-cultural, desenvolvimento na educação especial, o problema da idade. Contribuições da periodização histórico-cultural do desenvolvimento para o trabalho pedagógico. Vamos lá. Capítulo 14. Analisam a educação especial a partir da psicologia histórico-cultural, formação social do psiquismo e tese básica de Vygotsky. Está escrito errado, Vygotsky aqui. Formação social do psiquismo e tese básica de Vygotsky para a defectologia. E defendem o acesso dos sujeitos com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento a estágios superiores de desenvolvimento psíquico a partir do enraizamento na cultura, ressaltando 4 questões. Eu já explico aí, que vai falar da educação especial. Desenvolvimento humano normal e especial é histórico-social. O ser humano é síntese das relações sociais, com destaque para a mediação do comportamento humano por instrumentos e signos. A mediação de estratégias culturais permite a compensação social da condição diferenciada de desenvolvimento. A construção de uma educação especial revolucionária está baseada no envolvimento com o trabalho socialmente útil, com destaque para a abordagem da periodização do desenvolvimento da idade-problema, a partir de um diagnóstico normativo da idade, determinação de 2 níveis de desenvolvimento, o real maduro e o próximo imaturo. Por fim, deixa eu colocar aqui. Continuando aí, pessoal, nessa sexta parte última, vai falar sobre a educação especial voltada para a educação escolar, voltada para a educação especial, tá? E daí, os autores vão defender a respeito do acesso a todo esse desenvolvimento psíquico, se forem alunos com deficiência ou transtornos globais de desenvolvimento. Claro que para muitos o desenvolvimento será diferenciado. Não que eles não tenham, claro que tem, mas o desenvolvimento é diferenciado. Então, os autores vêm defendendo que quando se fala de desenvolvimento psíquico, também tem que ser lembrado e respeitado a fase de desenvolvimento de alunos com deficiência ou com transtornos da educação especial. E eles dizem, né, o desenvolvimento humano normal e especial, ambos são histórico-social, tá?
não é? É o desenvolvimento normal do cérebro, tá? E de uma pessoa com educação especial, os dois têm desenvolvimento. E os dois são histórico-social, tá? Já estão internalizados. O ser humano é síntese das relações sociais, em ambos os casos, seja ou não da educação especial. A mediação de estratégias culturais, então, assim, existe sim uma condição diferenciada de desenvolvimento, não podemos negar, mas é um direito esse desenvolvimento. E a construção de uma educação especial revolucionária está baseada no envolvimento com o trabalho socialmente útil. Ou seja, essas pessoas da educação especial também vão estar envolvidas no mundo do trabalho. Isso vai fazer com que eles desenvolvam mais, tá? Com destaque para a abordagem da periodização do desenvolvimento e da idade problema a partir de um diagnóstico normativo da idade. Claro que eles vão prestar algum tipo de serviço conforme a sua faixa etária, suas limitações, ok? Determinação dos dois níveis de desenvolvimento, real maduro e o próximo imaturo. Por fim, as autoras destacam a perspectiva vigotskiana, tanto de crítica a uma pedagogia dita especial, fraca e destinada aos fracos, como de defesa a uma escola auxiliar, forte para quem for considerado fraco. E no 15, tece uma análise sobre a relação entre periodização do desenvolvimento e trabalho pedagógico, com base na psicologia histórico-cultural e na pedagogia histórico-crítica, evidenciando que o máximo desenvolvimento psíquico exige ações educativas intencionais. Sempre as ações educativas devem ser intencionais, que viabilizem a apropriação da cultura. Nesse sentido, a partir da compreensão da interdependência entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento, estão todos interligados, as autoras enfatizam o destinatário do processo educativo, caso vista a tríade conteúdo, forma, destinatário, considerando a importância de compreender o aluno concreto e não o aluno empírico em seus interesses e necessidades imediatas, ou seja, o aluno real, com destaque para o ensino que desenvolve ações alicerçadas na relação dialética entre atividade guia, nível de desenvolvimento real e linhas acessórias de desenvolvimento. Por fim, destaca-se a categorização de conteúdos de formação operacional, conhecimentos científicos que orientam o trabalho do professor e chegam indiretamente, e formação teórica, conhecimentos científicos que são convertidos em saberes escolares e ensinados diretamente, para caracterizar o trabalho educativo a ser desenvolvido em cada período de desenvolvimento, asseverando que não é a idade cronológica que garante o pensamento conceitual, mas sim o processo educativo sistematizado. Sob a perspectiva de enriquecer o debate, contribuir com o processo de construção coletiva do conhecimento, haja vista a construção nuclear de cultura da obra resenhada, enfatizar ora a perspectiva da apropriação e objetivação da cultura humana, instrumentos, objetos, signos culturais, e ora a perspectiva da dimensão cultural, condições sociais, em relação dialética com a dimensão biológica. Considero que o conjunto de análises dessa obra pode constituir um importante ponto de partida para inspirar futuros estudos aos quais estão fundamentadas na perspectiva da classe como categoria histórico-relacional. Duas contribuições são importantes para impulsionar esse possível diálogo. Por um lado, concebem a cultura no sentido amplo, como modo de vida, como modo de luta, também no sentido restrito como produção intelectual e artística. Tratam-se, portanto, de contribuições que nos ajudam a superar a ideia, ainda tão presente no senso comum das sociedades contemporâneas, que relaciona a cultura à erudição, uma vez que a experiência vivida deve ser sempre o ponto de partida da ação pedagógica. Isso é importante. Toda experiência vivida deve ser o ponto de partida da experiência, né, da ação pedagógica, e o trabalho pedagógico
Vamos lá. E o trabalho pedagógico estrito consiste em encontrar o justo equilíbrio entre o conhecimento produzido pela humanidade e a experiência vivida pelos estudantes. Por outro lado, aborda a relação entre a educação de jovens e adultos, trabalhadores e a produção social da existência, né? Lembrando do pessoal da EJA. Tal perspectiva de análise é articulada com as sistematizações já desenvolvidas com base na pedagogia histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural. Tem a potencialidade de contribuir com subsídios específicos para a construção coletiva de uma proposta teórico-prática para a educação de jovens e adultos, trabalhadores alicerçada em uma pedagogia de inspiração marxista. Finalizando aí, vamos ao resuminho. Nossa, gente, que livro complicadíssimo, tá? Vou só falar aí resumidamente as partes principais aí das idades, das fases, tá? Vamos lá. Complicado, tá? Vou explicar aí, mas é muita teoria este livro, né? E como é psicologia, né? Vocês sabem. Demora, tal. Vamos lá. Deixa eu resumir aí para vocês o livro. Então, vamos ao resumo. Todo este livro fala sobre o desenvolvimento psicológico, psiquismo humano, tá? Tiveram algumas contribuições de outros autores, além dos que escreveram o livro, como, por exemplo, Vygotsky, que contribuiu para o pensamento. Os autores, né, destacam que esse livro é importante para psicólogos e pedagogos, né? Que a psicologia e a pedagogia caminham juntas quando nós falamos de educação. Foi baseado na psicologia histórico-cultural e na pedagogia histórico-crítica. O livro é dividido em 6 partes: fundamentos teórico-metodológicos, que é toda aquela cronologia, toda a história, da onde começou. E depois vem a primeira infância, então eu vou focar aqui, tá? A primeira infância aí, que vai do 1 a 3 anos, tá? A infância, que vai dos 3 aos 6, dos 6 aos 10. A adolescência, que vai 11, 12, 15 a 18. E a idade adulta, 18 a 24, 24 em diante, certo? E depois, na última parte, eles vão falar dessas épocas de desenvolvimento, vão falar dentro da educação escolar, eles citam, tá? Citam a modalidade educação especial, que os alunos que têm deficiências e os alunos que têm os transtornos globais de desenvolvimento também têm um desenvolvimento psíquico, porém diferenciado, tá? Não é porque é de outra, da educação especial que não tem. Tem, mas cada um nas suas limitações. Falam também a respeito da EJA, né, que é uma outra modalidade de ensino, ok? Então, essa foi... Deixa eu ver o que eu posso resumir aí para vocês. Vamos lá, o que interessa. Vou fazer um resuminho aqui, tá? Então, a primeira infância, né? A criança desde a barriga da mãe, depois nasce, aí é o primeiro ano de vida, tá? Primeira infância. Depois, em continuidade, a criança de 1 a 3 anos, que esse desenvolvimento tem como guia objetal manipuladora, a manipulação de objetos, precisa ter rotina, tempo e espaço, tá? A fase da infância dos 3 aos 6, 6 aos 10. É a fase que está passando a transição do objeto manipulatório, né, para uma atividade de brincadeira que tem um papel social. Então, a brincadeira faz parte, né, de uma origem social, histórica e cultural. Existe essa transição do infantil para o fundamental. Aí é a fase dos estudos, tá? Então, brinca também, mas está mais voltado a questões dos estudos.
tá? Principalmente dos 6 aos 7 até os 10. Depois tem a fase da adolescência. Essa fase começa dos 11, 12 aos 15 e depois passa dos 15 aos 18, tá? Então, nessa fase tem a questão da estruturação da personalidade nessa fase, a fase de pensar no mundo de trabalho, a fase capitalista de comprar. Depois vem a fase adulta e velhice, dos 18, né? Começa aí a fase adulta a partir dos 18, aos 24, depois dá continuidade até chegar na velhice, né? Essa fase da juventude, eles já estão pensando na questão de um estudo profissionalizante, numa atividade de trabalho, né? Uma atividade produtiva, enfim. Também, além do trabalho, a questão capitalista, mas eles estão desenvolvendo a consciência, o projeto de vida já começa a pensar no que quer para o futuro. Aí a fase mais adulta, né? Vem a maturidade, né? O trabalho enquanto produção social, ou seja, faz parte da sociedade todo mundo trabalhar. A questão é intencional, ok? Tem o aprender por aprender, a questão do consumismo, ok? A personalidade é livre, é universal. A fase da velhice, a pessoa tem o lado negativo e o lado positivo do desenvolvimento. O lado negativo, a imagem dela terminando a vida, já começa a pensar na morte, algumas coisas ruins, perca que teve ao longo da vida. Mas tem também a referência positiva da velhice, que é a questão da sabedoria, do conhecimento, do respeito. Enfim, é um momento de crise também, porque para de trabalhar, chega a aposentadoria, aquela coisa toda. E por fim, fala da educação escolar, que entra a educação especial, que eles também têm um desenvolvimento psíquico, porém diferenciado, que tem que ser respeitado no momento deles. As ações educativas sempre são intencionais. E é isso, gente. Este livro bem complicado, tá bom? Vamos lá, até a próxima.